Quando eu cheguei aqui na Aurora, eu cheguei com a mente muito fechada, que eu queria fazer ou um intercâmbio ou um summer camp pro Canadá, porque minha prima tinha acabado de voltar do Canadá, tinha falado que tinha sido uma experiência incrível, e eu queria muito pro Canadá. E aí, quando eu vi, assim, quando o Carol terminou de apresentar, eu falei, mãe, eu tenho que ir pra esse summer camp, eu preciso fazer. Eu tava em dúvida se eu fazia viagem ou festa de 15 anos. Aí eu decidi fazer viagem. Quando eu decidi ir pra viagem, eu não conhecia ninguém. Foi uma amiga da minha mãe, assim, que falou da viagem pra ela e ela falou pra mim e eu tive interesse de ir. Sempre tive vontade de conhecer Londres, sempre foi uma das cidades que eu mais quis conhecer. E aí quando veio que a proposta ia ser para os outros países, também me interessou mais ainda, porque ia ter oportunidade de conhecer mais lugares. Assim, antes de embarcar, eu imaginava que o Summer Camp ia ser bom, porque todas as programações, enfim. Mas eu não sabia que eu ia fazer tantas amizades, não sabia que ia ser tão incrível. Eu esperava 10, foi 1000. Pior foi controlar a ansiedade. A ansiedade de querer chegar logo. Foi umas 2 semanas arrumando a mala, foi difícil. Quando eu cheguei no aeroporto, tava todo mundo, um montinho assim de pessoas com a camisa da Aurora, que inclusive tava linda a camisa, eu adorei. Aí começou a bater uma crise existencial assim, que eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou sobreviver um mês sem minha mãe, sem minha família? E eu tava com muito medo de dormir só em outro país, tava com medo da escola. O bichão tinha caído, assim. Caiu quando eu saí do aeroporto sem meus pais. Tava uma ansiedade muito grande para chegar a esse momento. E quando cheguei no aeroporto, eu percebi logo de cara que ia ser a melhor experiência da minha vida. Quando eu cheguei pela primeira vez na universidade, primeiro eu fiquei impressionada com o tamanho, que eu não tinha noção que era tudo isso, a quantidade de estudantes que ia pra lá. E aí quando eu olhei assim pra lista dos alunos, que eu vi que só tinha eu de brasileira na minha sala, eu fiquei desesperada. Fiquei, meu Deus, como assim eu tenho eu de brasileira? Mas foi uma surpresa pra mim, porque eu não tinha muita ideia de como seria. Nossa, eu vou estudar em outro lugar, vou ter aulas em outro lugar. Foi uma das coisas que eu fiquei mais surpresa, assim, de diferença. E aí, na minha turma, o professor fazia muito atividades em grupo, que a gente podia interagir com as outras pessoas e a gente acabava treinando conversação, porque não era sempre que a gente ficava com brasileiros e a gente acabava fazendo grupo, formando grupos com outras nacionalidades e a gente tinha que saber o inglês. E aí eram projetos muito legais e era muito legal na sala você se desafiar a ter que falar inglês toda hora, porque se você falasse português ninguém ia entender, então de um jeito ou de outro tinha que falar inglês, não adianta enrolar, não adianta misturar português e inglês porque não ia dar certo. Eu e meus amigos, a gente também criou amizades com a galera de outros países também, a interação também. E as aulas eram um momento mais sério no meio de tudo aquilo que a gente estava passando, sabe? Dos passeios e tudo, era um momento mais sério que você tinha para se concentrar, para evoluir o seu inglês. Eu voltei para o Brasil com o meu inglês muito melhor, porque eu me dediquei muito às aulas, eu sempre apresentava os trabalhos, escrevia no quadro, falava tudo, então eu me dediquei bastante para aprender inglês e deu certo. Depois das aulas a gente sempre tinha os passeios, então era muito legal porque a gente ia conhecer aquela cidade que a gente tanto queria conhecer, né? Eu acho que minha parte de passeios, assim, mais sem ser de compras favorito, foram os museus que a gente foi. 2 dos que eu mais gostei, eu acho que foram a National Gallery. É muito legal, é muito bonito. E outro que eu gostei muito, que foi o Museu da Guerra, o Museu da História da Guerra. Tem aquela parte que você entra nas trincheiras, que eu achei que foi o ápice assim, desse museu. Eu achei muito legal, eu me senti realmente na Primeira Guerra Mundial. E eu também adorei o Palácio de Buckingham por dentro, que eu sei que a gente teve um privilégio muito grande de poder conseguir ver por dentro. E a gente vê a troca da guarda também, foi uma coisa que eu sempre quis ver em Londres. E aí a gente também fez os tours guiados, né? Foram 3 tours. E aí é muito legal, porque assim, né, a gente vê aquelas coisas, a gente acabou vendo por 21 dias aqueles lugares e tal, e a gente tinha umas curiosidades de onde veio aquilo, o que é aquilo em tal escultura, em tal estátua, e você ter um guia pra perguntar do que é, pra ele te explicar do que é, e falar de tudo em geral, sabe, é uma coisa que gera muito interesse. A experiência naquele ônibus vermelhinho, que a gente sempre vê, né, nos posters, naqueles brinquedinhos assim, todo mundo sempre quer ir. E é muito legal, porque a gente vê a cidade do lugar que a gente sempre quer.
que a gente sempre quis ir nesses ônibus assim. E é um ônibus normal, como qualquer outro, mas que tem uma magia assim, que a gente não acha em outro lugar. A festa no barco, pra mim, foi um dos ponto alto da viagem, um dos. Que foi um momento assim que a gente curtiu muito, que era todos os grupos da Aurora que estavam na Inglaterra se juntaram pra gente poder curtir essa festa no barco. E o barco ele ia indo pelo rio, o rio Tâmisa. E aí foi muito legal que a gente tava vendo Londres e ao mesmo tempo tava com o DJ, dançando, curtindo, aproveitando. Cada fim de semana a gente ia pra uma cidade diferente, além de Londres. E aí foi Brighton, Cambridge e Oxford e foram muito legais. Cada um tinha uma característica diferente. E eu acho que Brighton, assim, foi a preferida de todo mundo. A Eurotrip foi muito legal. Mas assim, Amsterdã, eu acho que foi meu top 2, assim, da Eurotrip. Foi muito bom Amsterdã. E aí eu não sabia usar o Google Maps, eu nem tinha no meu celular. E aí eu achava que a gente tinha que se guiar pelo Waze, né? Aí eu botava lá os negócios Waze, mas aí tava completamente diferente. Eu gostei mais de. Eu sempre quis conhecer Paris, então sou suspeito pra falar, mas Bruges assim também. Foi uma cidade que eu gostei muito por ser mais. Uma aparência mais medieval, assim, como se fosse uma cidade bem antiga, uma estrutura mais antiga, mas muito bonita. E a gente encontrou um músico de rua, assim, e ele chamou a gente pra cantar, a gente passou, ele chamou a gente e a gente foi cantar Foi muito legal, assim, né, esse momento. E de todas, o que era mais assim, de diferente de todas, era Paris. Paris é muito diferente de tudo, porque é uma cidade muito maior. E eu não esperava muito de Paris, eu não esperava que eu ia gostar tanto, eu acabei gostando muito de Paris. O Summer Camp contribuiu muito, porque eu consegui fazer coisas mais independente, eu fiz mais amizades. Não só porque eu fui com algumas pessoas, mas eu não me prendi a elas, então eu expandi muito minhas amizades. Meu inglês melhorou muito, eu me dediquei muito. E eu acho que tudo isso junto valeu muito a pena. Antes eu tinha um pouco da ideia de que, tipo, se eu fizesse com minha família ia ser a mesma coisa. Mas não é. Definitivamente não é. Você ir pra uma universidade só com gente da sua idade, você fazer essas amizades novas é totalmente diferente de qualquer outra viagem que eu já tinha feito na minha vida. E eu acho que essa viagem da Aurora é a junção de tudo que eu queria, que é conhecer a Europa, mais Disney, mais viajar com os amigos, estudar e conhecer a cultura de um lugar totalmente diferente. O maior aprendizado que eu tive com o Summer Camp foi aprender a viver sozinho. Porque eu nunca tinha passado um mês sozinho e eu acho que foi um mês que eu aprendi muito. É uma experiência que você não vai ter de outro jeito. E é uma parte muito importante para o seu conhecimento e para a sua vida, assim, para você sair da zona de conforto e conhecer lugares diferentes, sabe? E eu escolheria de novo, sem pensar duas vezes, porque foi muito legal e foi a melhor experiência, a melhor viagem da minha vida. Se alguma amiga minha me perguntasse se ela deveria ir ou não, eu ia falar, mulher, só vai que o resto é história.